Paz do Senhor, irmãos. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 8. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Verso 6. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a direção do Senhor para que Deus possa nos abençoar e nos edificar. Deus Santo, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por Tua graça, por Teu favor. Nós te pedimos, meu Deus, pela Tua direção. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, nos capacitando, nos edificando. Que o Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, venha nos conduzir à maturidade cristã, que a Tua igreja, tantos que aqui estão presencialmente, quanto aqueles nossos irmãos que estarão acompanhando, talvez agora ou posterior, virtualmente, que o Senhor, de igual forma, o Senhor possa nos conduzir à maturidade cristã, para que nos pareçamos mais contigo, meu Senhor. Abençoa-nos e edifica-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, amados irmãos. Estamos na segunda mensagem da série Praticando a Fé Verdadeira. Semana passada, o Rodrigo iniciou falando sobre as alegrias na provação, né? Como enfrentar, como viver a alegria em meio às lutas e dificuldades que enfrentamos. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos meditar um pouquinho sobre a sabedoria nas provações. Meus irmãos, todos nós enfrentamos dias maus. Enfrentamos ou não enfrentamos? Ou enfrentamos, ou já enfrentamos, ou certamente todos nós, ao longo desse ano, passaremos por algum tipo de provação ao longo do ano. Na semana passada, o Rodrigo fez uma diferença entre tentação e provação. Por isso, eu não vou retornar lá na ideia de tentação e provação que já foi construída na primeira exposição. Rapidamente, só lembrando, provação, ela é permissão de Deus. Deus nos concede provações com a finalidade de sermos aperfeiçoados ou purificados, ou, no exemplo do ouro, refinados por Deus. Tiago, capítulo 1, versículo do 5 ao 8, vai ser onde nós estaremos refletindo. E nós precisamos tirar aqui algumas lições para nossas vidas, aprender algumas coisas de suma importância para nós. Quando nós olhamos para a carta de Tiago ela tem como propósito gerar maturidade cristã na vida de quem a lê ou de quem ouve pregações referentes a ela. Então, o objetivo de Tiago é levar a igreja de Jesus a uma maturidade cristã em todos os aspectos da vida. E aí, Tiago ele vai usar aqui uma expressão no verso 5, se você puder observar na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago, ele não é enfático ao afirmar assim, olha, vocês não têm sabedoria, porque
quando nós olhamos para uma frase mais enfática, falando, olha, vocês precisam de sabedoria porque lhes falta sabedoria, talvez vocês colocariam no coração, Tiago está me chamando de tolo. E é ruim quando alguém é chamado de tolo. Mas Tiago usa de uma estratégia com as palavras, falando assim, olha, talvez, levando você a fazer uma reflexão. Se falta-lhe sabedoria, se porventura você não se sente tão sábio, ele te faz um convite a uma autorreflexão. Qual foi a última vez, meus irmãos, que você e eu paramos um pouco na nossa vida para refletirmos se temos sido sábios ou não? E por que isso é importante? Nós vamos ver que muitos dos problemas que às vezes que acontecem na família, no trabalho, na igreja e em outros momentos da vida, às vezes, e não poucos, é por falta ou da maturidade cristã ou por falta de sabedoria cristã. Certo? Tranquilo até aqui? E nós precisamos refletir porque nós enfrentamos inúmeras provações ao longo do ano. Nós enfrentamos inúmeras dificuldades, inúmeros desafios. E para enfrentarmos tais desafios, nós precisamos ser sábios. Sábios para não blasfemar, sábios para buscar força no lugar correto, sábios ao crer quem de fato vai, ou quem de fato é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então veja que nós precisamos ser sábios. Precisamos de sabedoria enquanto esposo e esposa. Precisamos ou não precisamos? O marido e a esposa e vice-versa não precisam exercer a sabedoria? Precisam. Porque senão esse casamento ruirá por falta de sabedoria. Então veja que a sabedoria que Tiago vai trabalhar não é somente uma mera sabedoria intelectual. A sabedoria de Tiago, que Tiago aplica aqui, não é uma sabedoria que você adquire por meio de bancos acadêmicos. Não é uma sabedoria que você, ao ler um bom livro, você vai adquirir sabedoria. Não é essa sabedoria que Tiago está trabalhando. A sabedoria que Deus quer conceder para a nossa vida é a sabedoria para lidar com os momentos de provações, com os dias maus. Ou olhar para a vida de Jó e ver como Jó lidou com todas as provações que ele vinha enfrentando e mesmo assim se manter fiel a Deus, com postura madura, sem titubear, sem olhar para as circunstâncias. Porque por vezes, e não poucas, não sei vocês, mas quando as provações batem sobre a nossa porta, por vezes a gente fica com o coração agitado. Ou é só eu que fico às vezes? O coração fica inquieto. A gente já começa a perder o sono. As lutas começam a bater e se intensificar e a nossa saúde vai indo junto, né? E Tiago está falando que se nós aprendermos com o exemplo que ele vai trabalhar aqui, nós iremos aprender a como buscar a sabedoria que vem de Deus para enfrentar os dias maus. O primeiro aspecto da sabedoria é que para alcançar a sabedoria nós precisamos primeiro reconhecer que nos falta sabedoria. E talvez esse seja o passo mais difícil para nós. Porque enquanto ser humano, a gente tem dificuldade de reconhecer que somos fracos. Por vezes, nós temos dificuldade de falar assim, Senhor, me ajude, me ensine a orar, porque eu não sei orar. Quer ver um exemplo muito difícil na igreja? Você já viu alguém na igreja chegar para um pastor da igreja e falar assim, pastor, me ensina como que eu devo orar? É raro você encontrar isso. Porque o ser humano, ele não gosta de se expor. Ainda mais se expondo falando assim, olha, eu não sei fazer algo. Por vezes, a gente bate cabeça, mas a gente não dá o braço a torcer que a gente não sabe. Alguém aqui talvez se identifica com isso?
Porque por vezes, irmãos, a gente faz algo, não sabe que está fazendo errado, sabe que está fazendo errado e não tem coragem de pedir ajuda. Ao olhar para o texto, lá no verso 5, o texto nos encoraja, veja lá. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, a primeira coisa que nós precisamos fazer com a ajuda do Espírito Santo de Deus é fazer uma reflexão. Nós temos agido como pessoas sábias? Como que nós lidamos em meio às provações? Tiago coloca lá, se algum de vocês, porque talvez na igreja existam pessoas que já estão num nível de maturidade maior, outras um tanto menor, mas isso é igreja. Mas o objetivo de Tiago é nos conduzir à maturidade, a um crescimento. Então, independente em qual nível de maturidade cristã, em qual nível de sabedoria cristã você esteja, esse convite também é para você. Independente se você acha que você já está, desde que Noé saiu da arca, e já está achando que já está quase à direita de Deus, não tem problema, é para você também. É um convite a uma auto-reflexão. Então, o primeiro desafio que nós temos é reconhecer a nossa fraqueza. Reconheça que falta-lhe sabedoria. E aí, para reconhecer que falta sabedoria, isso vai pegar naquela que nós pregamos domingo passado. A humildade de pedir ajuda. A humildade de reconhecer as suas fraquezas. A humildade lá das bem-aventuranças que implica em você não ser autossuficiente. Você depende da graça de Jesus. Você depende da graça de Deus. Tiago, ou melhor, a Bíblia Sagrada vai falar que até para orar nós precisamos ajuda. Romanos vai descrever que nós não sabemos orar como convém, mas é Ele, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a orar com gemidos que não são explicados. Então, em todo momento que a Bíblia Sagrada descreve o ser humano, ela descreve um ser humano não autossuficiente. Um ser humano insuficiente em suas características. Ao olhar para a sabedoria, talvez se nós achamos que somos sábios, talvez a gente esteja faltando no sabedoria. Então, o grande desafio é, primeiro, nós reconhecermos que somos fracos. Reconhecer que talvez nos falte sabedoria, que nós precisamos de sabedoria ao pregar uma mensagem, ao ministrar a lição bíblica pela manhã, ao conviver como comunidade. Nós precisamos de sabedoria para viver em comunidade. Na sala dos jovens eu mencionei sobre o perdão. E quantas lutas e provações acontecem no meio da igreja por falta de exercer a sabedoria de um negócio que aparentemente é simples, que é o ato do perdão. E aí, por faltar a sabedoria, a gente começa a criar inúmeras outras situações que vão acontecendo, quer seja na igreja ou em qualquer outro local onde estejamos inseridos. Então veja que por que o ser humano tem essa dificuldade de reconhecer que lhe falta sabedoria? Porque talvez lhe falte a humildade de reconhecer que ele não é autossuficiente. E o ser humano por si só não gosta de pedir ajuda, ele não se sente à vontade ao se expor, ao falar assim, olha, eu preciso que você me ensine a orar, ou que você me ensine a perdoar. A gente tem essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade de reconhecer tais mazelas. Ao olhar para Salomão, sabedoria para Salomão, ele pediu sabedoria para governar. Ele precisava de sabedoria para exercer governança na igreja ou no reino. Se nós olharmos para a nossa vida, talvez os maridos precisariam de sabedoria para governar bem seus lares.
As esposas precisariam de sabedoria para saber lidar com as dificuldades que vão acontecer no lar. Os filhos precisariam de sabedoria para saber lidar com as adversidades de cada fase da vida. A sabedoria é para todos nós, meus irmãos. Mas nos falta a maior dificuldade que nós temos, além da humildade, ou talvez da falta de, né? Talvez seja outra característica que é uma marca do discípulo de Jesus, que é a morte do eu. Uma vez que nós morremos para a nossa velha natureza, o nosso velho eu também morreu e foi crucificado. E aí a gente busca alcançar aquela meta para todos os cristãos, que é se parecer ou poder um dia na vida chegar como Paulo e falar: agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Logo, se Cristo viver em mim, logo o Michel que talvez não saberia pedir ajuda, olha, o Michel que não saberia ter a humildade para reconhecer os seus pontos fracos e pedir ajuda de alguém que é forte naquela área, agora com Cristo vivendo no Michel, o Michel consegue. Porque o eu que vai impedir o Michel de fazer essa atitude, de reconhecer que ele não é autossuficiente, que reconhecer que eu preciso do irmão que está sentado aí do meu lado no banco, que a presença do irmão aqui na igreja é tão importante, e que eu deveria orar também por ele, e ele orar por mim, e um orar pelo outro, por exemplo. Então, a morte do eu é outra coisa que pode nos impedir de reconhecer que não temos agido com sabedoria. Então, primeiro, busque a sabedoria. E de que forma que nós podemos buscar a sabedoria? De que forma que nós faremos isso? Primeiro, reconheça então que você não é tão sábio, você não é mais sábio que Salomão, você reconheça que você pode melhorar o seu aspecto de sabedoria diante de Deus, que você precisa da sabedoria de Deus para liderar a igreja, para conduzir as situações, para administrar as inúmeras dificuldades que vão surgir. Nós precisamos de sabedoria. Vamos precisar de muita sabedoria. O ano irá nos proporcionar inúmeros desafios. E precisaremos ser sábios para que nos dias maus estejamos fortes. Amém? E que forma que nós faremos isso? O verso 5, no finalzinho, ele apresenta e já começa lá no verso 6. O verso 5, na parte 2, ele fala assim: peça a Deus. Se porventura lhe falta sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos sem criticar. E o verso 6, a primeira palavra, ou a primeira expressão que ele usa é peça. Ou, em outras palavras, ore. Evangelho de Mateus vai descrever assim: pedir, pedir e dar-se-vos, batei, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Mas o texto apresenta que não é todo mundo que vai receber. O texto vai apresentar que nós precisamos orar com fé, sem duvidar. E nós precisamos de sabedoria para orar com fé. Porque a falta de sabedoria vai nos levar a buscar pessoas e não buscar a Deus. A falta de sabedoria pode nos levar a consultar, como foi colocado na escola bíblica, a caixinha de promessas, quando na verdade a gente tem uma grande biblioteca na nossa casa, que é a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, que a gente poderia estar se deleitando.
Ou quando não, a falta de sabedoria vai nos conduzir a caminhos perigosos. Caminho esses que vai nos levar a consultar profetas. Não, olha, eu vou lá naquela igreja porque parece que lá tem um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Quando na verdade, a verdadeira sabedoria vai nos levar para o quarto. De joelhos, prostrados, com o coração rendido aos pés de Jesus. Para reconhecer primeiro que nada sabemos. E que se há algum tipo de sabedoria em nós, alguma capacidade em resolver conflitos, essa sabedoria não provém de nós, provém dele. É graça dele, é misericórdia dele. Para louvor do nome dele. Então precisamos orar com fé. Precisamos ser sábios na oração. Precisamos ser sensatos ao buscar a Deus. Nós não vamos encontrar o texto bíblico nos aconselhando a consultar oráculos, profetas, caixinhas de promessas. A Bíblia vai nos incentivar a buscar nas Sagradas Escrituras, porque nós julgamos ser nelas a vida eterna. A Bíblia vai nos desafiar a pedir, a buscar insistentemente, persistentemente, habitualmente, diariamente. Por isso que a importância do devocional, de você orar diariamente, de você ler a Bíblia diariamente. Por isso que a equipe pastoral da Vila Rio tem incentivado você a fazer o seu devocional, a você não deixar de ler a palavra de Deus, de você não deixar de orar, de você não deixar de passar um mês sem antes fazer um jejum, uma disciplina espiritual para se aproximar mais de Jesus, com a finalidade que você dependa dele e dependa menos de você mesmo. Então, ore com fé. O texto, ele não faz menção duas vezes à toa. Ele está dando ênfase lá no verso 5 e no verso 6. Peça! Meus irmãos, eu até entendo, nós temos dificuldade de pedirmos algo para o próximo. Por vezes, eu não tenho muita paciência de pedir ajuda. Eu vou e faço. Michel, característica minha, uma dificuldade que eu tenho. Eu peço 1, 2 vezes no máximo. Na terceira eu já estou fazendo e não peço mais. É um erro meu. Peço ajuda de Deus para me curar desse negócio. Dá-me paciência para esperar. Mas eu sou muito impaciente às vezes. E aí, talvez alguns se identifiquem com essa impaciência. Mas quando nós olhamos aqui para o texto, ele vai nos aconselhar e nos incentivar a fazer o quê? Pedir a Deus. O alvo do nosso pedido, da nossa oração, não é uma pessoa falha. Nós não vamos orar a uma pessoa que perece, nós vamos orar para aquele que está sentado no alto e sublime trono. A igreja da Vila Rio, ela busca sabedoria não de alguém que é um líder religioso que está debaixo da terra. Não, ela busca sabedoria para alguém que está sentado no trono governando, que é Jesus Cristo. É dele que buscamos sabedoria. Então, quando nós buscamos sabedoria, o texto nos fala assim, ó, peça sem duvidar. Isso também, pedir sem cessar. Mas aqui no texto, a gente precisa focar em tomar cuidado para não pedir com dúvidas. E aí o texto apresenta por que algumas pessoas na igreja ou na vida, elas oram e as coisas não acontecem. Já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu tenho pedido e Deus não tem me abençoado? Já viu? Olha o texto. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe concede livremente. Verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante às ondas do mar, movida e agitada pelo vento.
Me permita trazer uma outra ótica. Se a gente pedir com falta de fé ou duvidando, a gente está tendo uma fé não baseada na fé das Escrituras, mas uma fé baseada nas circunstâncias. A fé baseada nas circunstâncias é: eu tenho fé quando tudo vai bem, quando o vento é favorável, quando as coisas fluem, quando tudo vai de vento em polpa. Agora, quando bate o dia mal, na teologia neopentecostal da prosperidade vai afirmar que aí é falta de fé, porque afinal você está passando por provações. Eles tentam associar provações com falta de fé. Isso é um erro. O texto vai apresentar que nós precisamos deixar de olhar para as circunstâncias. Que nós devemos ser sábios para parar de olhar para as adversidades que são passageiras. Não há cenário de escassez eterno. Não há tribulação eterna. Não há luta que vai perdurar eternamente. Ela vai passar. O dia mau vai passar. A luz raiará novamente, se porventura estamos vivendo um momento meio sombrio na nossa vida. A luz vai voltar a raiar. Mas o que nós não podemos fazer é focar nessas dificuldades. A nossa fé não pode estar baseada nas circunstâncias. A nossa fé não pode estar baseada em milagres que passam. A nossa fé não pode estar baseada em coisas perecíveis e passageiras. A nossa fé não pode estar baseada no fato de Deus estar nos concedendo boa saúde hoje. A nossa fé precisa estar alicerçada em Jesus Cristo, na rocha, que é a nossa salvação. Porque se a nossa fé estiver alicerçada em Jesus Cristo, meus irmãos, independente qual seja as circunstâncias em que estejamos inseridos, a nossa fé está sólida, porque a nossa base ou o nosso alicerce é Jesus Cristo. Então, independente qual seja a provação que a igreja, de forma coletiva, um dia venha passar ou enfrentar, a igreja não está olhando para as circunstâncias. Ela está olhando para o seu general, que é Jesus Cristo. Porque ela olha somente para ele. A razão da fé dela é Jesus. A base que lhe fortalece é Jesus Cristo. E nele não há variação, não há instabilidade. Quando nós olhamos para a pessoa de Deus, nós vemos um Deus estável, parado, calmo, sólido. Não vemos instabilidade. Ora ele está de um jeito, ora ele está de outro. O convite do Evangelho é que possamos amadurecer a ponto que a nossa fé seja uma fé mais sólida e uma fé menos líquida. Porque a hora que as coisas vão bem, ela está sólida. Aleluia, glória a Deus. A gente até congrega. Olha que benção. Se as bênçãos for tamanha, às vezes a gente até esquece de congregar, né? Aí quando vem nova tribulação, ou nova dificuldade, nova provação, aqueles irmãos que viviam de campanha de oração, de peleja de oração, eles voltam a aparecer. Porque eles vivem uma montanha russa da sua fé cristã. Quando eles estão maus, eles se apegam a Deus. E quando eles estão muito bem, eles se afastam de Deus. E isso é ruim, porque dessa forma a gente olha para Deus como um mero utensílio. E isso não é bacana. Deus não é um utensílio que quando você se lembra, você vai lá, abre a gaveta e pega ele e usa ele. Não. Nós precisamos cultivar o hábito de viver isso diariamente.
A sabedoria vai nos levar a não pular, mas a sabedoria vai nos levar a nos prostrarmos diante do Criador. A sabedoria verdadeira vai nos levar a sempre orar, ao invés de consultar alguém para orar por nós. A sabedoria verdadeira vai nos levar a nos prostrarmos diante em submissão à palavra de Deus. Mas a falsa sabedoria vai nos levar a confrontar e sermos insubmissos às verdades das Escrituras. O que é que nós estamos sendo hoje? Será que porventura estamos submissos, sendo sábios a Deus, nos submetendo às Escrituras, nos submetendo em oração, buscando sabedoria diante de Deus, aos pés de Jesus? Ou temos sido falsamente enganados por nós mesmos, agido com falta de sabedoria, confiando na nossa capacidade, na nossa desenvoltura? O convite da Bíblia Sagrada é: confie em Deus. Confie apenas em Deus. A sabedoria, ela tem que te levar a você amadurecer na fé cristã. Meus irmãos, não há como você afirmar que você tem 40, 50 anos de igreja e se você ainda não for sábio na vida cristã. Tudo bem que maturidade cristã não tem a ver com tempo de igreja, de relacionamento com Deus. Porque por vezes nós encontramos irmãos mais experientes de igrejas agindo com falta de sabedoria em meio às provações. Ou quando não, parecendo crianças de 2 anos naquela fase terrível que quando você fala assim, não, aí ela esperneia, se joga no chão e faz todo aquele escarcéu, como o Miguelzinho, meu filho, está fazendo habitualmente. Nós precisamos amadurecer. O convite da Bíblia Sagrada é que cresçamos. Cresçamos à imagem e semelhança de Jesus. Por fim, para a gente concluir a nossa reflexão, depois de orar com fé e sem duvidar, e a fé que não duvida, ela não é movida pelas circunstâncias. Porque se a nossa fé for vacilante, ela vai vacilar, ela se torna inconstante e ela não recebe aquilo que ela pede. Porque por vezes, se a gente for orar vacilante, a gente vai orar, será que Deus vai poder me curar? Deixa eu ver quem é uma pessoa boa de oração aqui na igreja, porque aí eu oro por ela, ela ora por mim, né? Afinal de contas, se ela orar por mim, aí sim eu sou abençoado. Essa é uma fé vacilante. Por fim, colhe os frutos. Colhe os frutos da sabedoria verdadeira. Verso 7 e verso 8. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Se o inconstante não recebe coisa alguma, a pessoa constante, ela recebe de Deus. A pessoa constante, ela vive crendo, confiando que independente das circunstâncias, ela sabe, ela tem convicção que o seu Redentor vive. Ela sabe, ela crê e ela se submete à soberania de Deus, quer seja na família, quer seja na igreja. Ela se submete às correções, orientações, puxões de orelha. Mas o inconstante, ele esperneia como criança. O inconstante, ele é infantilizado. O inconstante, ele parece que é birrento diante de Deus. Se Deus não me der, eu saio da igreja. Se as coisas não forem assim, olha, eu vou deixar de ser crente. Certa vez, para a gente concluir, nesses minutos finais,
Certa vez eu ouvi um membro, não aqui, graças ao bom Deus, mas uma vez o irmão falou assim que estava pedindo algo para Deus e que se Deus não desse aquilo que ele estava pedindo, ele não creria em Deus. Eu falei assim, irmão, então você já não está crendo. Porque tanto o sim é benéfico de Deus, quanto o não é benéfico de Deus. Na semana passada, o Rodrigo mencionou a questão de Jó, de receber as coisas boas, e agora a gente não recebe as coisas ruins, as coisas que aos nossos olhos não são boas, aos nossos olhos não são prazerosas. Então, meus irmãos, o verso 7 e o verso 8 finaliza falando assim: a inconstância, ela nos leva por caminhos terríveis. A vida devocional nos leva à constância. Busque viver a sua vida devocional. Eu vou massificar essa ideia, meus irmãos, porque é uma ferramenta útil para você se aproximar diariamente de Deus e se fortalecer em Deus, através da leitura das Escrituras, através da oração. Vamos nos colocar de pé? Eu quero finalizar te desafiando no bom sentido. Como que você está de sabedoria? Você tem agido com sabedoria? Me permita fazer uma pergunta e assim já propor um desafio. Como tem sido a sua vida diária aos pés de Jesus? Eu quero te desafiar para essa semana você experimentar algo muito bacana. Eu quero te desafiar a você a orar diariamente essa semana. Eu quero te desafiar a ter relacionamento constante com Deus até o próximo sábado. E nas suas orações você vai pedir para que o Senhor te acrescente sabedoria. Senhor, me dê sabedoria, pois me falta ela. Me falta ela para inúmeras coisas. E começa a elencar aquilo que você se sente falho como sábio. Pegue lá o seu caderninho, a sua agenda e liste os pontos da sua vida cristã ou da sua vida familiar que lhe falta sabedoria. E comece a orar. Senhor, me dê sabedoria nessas situações. Me dê sabedoria ao lidar com essas situações. Veja que é algo prático, palpável, algo que é fácil de se fazer. Mas não deixe de orar. Não deixe de pôr em prática aquilo que você ouviu aqui nessa manhã. A sabedoria nos leva a ser não somente ouvintes, mas a verdadeira sabedoria nos leva a pôr em prática aquilo que nós temos ouvido. Amém? Vamos louvar o Senhor? E depois nós estaremos orando. Que Deus possa nos abençoar.